Então, pessoal, boa noite mais uma vez a todas, a todos e todos. Estamos chegando aqui mais uma noite, da nossa programação vasta de Conselheiro Vivo 2023, entrando agora na roda de conversa na Montenegro, no Xerambinense, nas lutas pela liberdade. O Pedro Vitor vai fazer a mediação, mas temos aqui convidada muito especial, a professora Fernanda Flores, que veio direto da Bahia, de Salvador, para conversar muito sobre essa quixeramobinense, para fazer o resgate, como eu falava. O Conselheiro Vivo, ele trabalha temas transversais, e como o Conselheiro ele era um universo de pautas sociais, ele consegue nos autorizar, Neto Camorim, a tratar de temas para além do movimento de Canudos e da guerra contra Canudos. E tratar sobre a Ana Montenegro é tratar também sobre essas lutas pela liberdade que o nosso hino canta, Tia Mazé, e que resgata muito também desse perfil dos ilustres filhos de Quixeramobim que são e ganham esse destaque nacional de luta pela liberdade e pela emancipação social do povo brasileiro. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer a todos que estão presentes, dizer que essa transmissão ela está ao vivo também nas redes sociais do Conselheiro Vivo e também, de forma muito bacana, democrática e acessível, o evento conta com intérprete de Libras. Nós temos aqui a Marilene, a Unilene e a Tânia, que eu peço uma salva de palmas. Um trabalho de acessibilidade importante que a casa tem construído, juntamente com todos os parceiros que compõem essa programação muito rica que tem sido o Conselheiro Vivo. Então, desejo uma noite muito frutífera a todos, de conhecimento, porque após, professora, esse momento com você, nós vamos celebrar Conselheiro aqui com o show do David Einstein, também do Junu, então vai ser uma noite, a chuva resolveu dar uma trégua, o calor não, mas vai ser uma noite que a gente vai aproveitar bastante. Então, bom trabalho a todos. Por favor. Boa noite a todos. Acho que o Pedrigo já fez uma boa introdução do que vai ser a noite de hoje. Queria, antes de tudo, agradecer à professora Fernanda Flores. Tivemos o primeiro contato, acho que final de 2020 ainda, já faz um tempinho, na época da pandemia. E eu tive o interesse de pesquisar também, não vou ter a pretensão de dizer que pesquiso sobre a Ana, mas tive a curiosidade de conhecer, saber quem era a Ana, porque eu sempre tive essa curiosidade de pesquisar sobre pessoas aqui de Quixeramobim que militaram contra a ditadura militar. E, numa dessas pesquisas, eu descobri lá o nome da Ana, que eu não sabia quem era. Tinha uma lista de pessoas, tinha o nome do Genuíno, do professor Gilberto Telmo, também estava lá entre essas pessoas, o próprio Fausto também, pessoas que tiveram alguma militância, menos ou mais relevante, mas tinha lá o nome da Ana que eu não sabia quem era. E aí fiz essa pesquisa, li sobre ela, descobri que tem um coletivo classista feminista intitulado Ana Montenegro. Entrei em contato com o pessoal do coletivo e eles me apresentaram a dissertação da professora Fernanda, e eu li, e depois entrei em contato, a convidei para participar conosco de um dos papos culturais da ONG FANAC, da qual eu faço parte. Ontem nós tivemos o 100º papo cultural aqui com o Zé Vicente, mas o 90º foi com a professora Fernanda Flores. Então, a gente fez, ainda na época da pandemia, foi em junho de 2021. Há quase 2 anos, a gente se reuniu de forma remota. Não, mas acho que o papo cultural com ela foi 21. Então, a gente se reuniu de forma remota, ainda naquela época, e fizemos essa transmissão, que contou, inclusive, com a participação da filha da Ana. Eles entraram lá no link, na sala virtual. Foi um momento muito bacana, e a gente resolveu, nesse ano, da forma como, do conceito que é criado de forma coletiva do Conselheiro Vivo, tratar dessas outras fontes também de luta de justiça social, e uma delas foi tratar da biografia da Ana, que Quixeramobim tem que reconhecer. Acho que Quixeramobim falha, e falha desde sempre, não é de agora, mas falha nessa questão da reconstrução e construção da própria história. Por exemplo, eu estava conversando mais cedo com o Carlos, que também vai abrilhantar aqui o nosso evento. Quixeramobim não tem, em 2023, um arquivo próprio, um arquivo público que conserve os seus documentos. O Carlos, que é um pesquisador, tem que se deslocar para Fortaleza para pesquisar sobre Quixeramobim. Então, nós temos que rever alguns posicionamentos políticos e executivos da nossa cidade para poder evoluir enquanto memória
na construção de quem somos dentro do nosso próprio território. Então, fica uma provocação, tanto a respeito do município, quanto do Estado também, que têm sido parceiros na melhoria do funcionalismo em relação à cultura. A gente tem visto um bom avanço nos últimos anos, em decorrência da reabertura da Casa do Conselheiro, mas podemos avançar ainda mais, né, com a retomada e a reabertura da biblioteca pública. Não dá para ser uma cidade universitária sem ter uma biblioteca, né? Fica a provocação também com o Estado nessa parceria, mas vamos avançar para o tema da noite, que é falar um pouco, tratar um pouco sobre a biografia. Naquele primeiro encontro, professor, a gente falou sobre a biografia da Ana de uma forma também genérica, baseada na sua pesquisa, né? E a gente quer aprofundar também. O convite para a participação do professor Carlos César é porque ele é um pesquisador já reconhecido aqui na nossa cidade, pesquisou a genealogia de várias famílias aqui de Quixeramobim, tem um trabalho muito, muito bacana, e ele também, assim que eu convidei, ele despertou o interesse e já fez um link com a professora Fernanda para a gente tratar desse assunto. Então, sem mais delongas, queria dizer, antes também de passar a palavra à professora Fernanda, que é um prazer estar aqui com 2 professores e pesquisadores que sofreram tanto nos últimos anos e que eu espero que, a partir desse ano, retomem projetos, retomem a valorização das bolsas de pesquisas para que a gente possa avançar. E é tão importante isso, a gente, Quixeramobim, redescobrir uma pessoa como a Ana, uma das suas filhas ilustres. E foi através da pesquisa da professora Fernanda que a gente conseguiu adentrar no universo da Ana, reconhecê-la, e a gente tem muito a avançar também aqui em Quixeramobim a respeito da história da Ana, de como ela viveu aqui. Então, queria agradecê-los demais, a professora Fernanda, que veio diretamente de Salvador, assim que eu chamei, que a gente convidou através da viabilização que foi feita pela Prefeitura e pelo Estado para participar, para a realização desse evento, ela topou. Inclusive, a gente estava aqui, né, Igor, o Neto também estava, a gente estava discutindo as participações do evento, e aí, quando eu sugeri, os meninos toparam na hora, e está aqui a professora Fernanda, abrilhantando o nosso evento com o amigo Carlos. Então, é isso. Professora, você tem o tempo que quiser para tratar sobre a Ana. A gente vai ter uma mostra de slides, então, se vocês quiserem sentar um pouquinho mais para cá, para poder conseguir enxergar melhor, fiquem à vontade também. A gente vai falar sobre o assunto, vou fazer a mediação, a professora fala, depois o Carlos fala, e a gente vai abrir para quem tiver algum questionamento, quem tiver perguntas, pode participar, tá bom? Agradeço a presença de todos. Vamos lá. Boa noite a todas, todos e todos. Me chamo Fernanda Flores, sou professora de História, doutoranda em História na Universidade Federal Fluminense, e é uma honra poder estar aqui em Quixeramobim, podendo vivenciar, né, a alegria, e eu estou sendo extremamente bem recebida por vocês, estou me apaixonando pela cidade, estou encantada, corre o risco de eu querer voltar aqui algumas vezes, tá? E hoje eu vim para tratar de uma temática que eu já venho estudando há alguns anos, que é a história de vida de Ana Montenegro. Eu comecei essa pesquisa... Deixa o pessoal conseguir... Então, eu comecei essa pesquisa em 2013, como ainda bolsista de iniciação científica. Eu conheci o neto da Ana Montenegro. Ele foi um colega meu de escola. Eu trabalhava na educação básica, eu sou historiadora, ele é geógrafo, e ele me contou um pouco sobre a história da avó dele. Na época, eu estava num projeto de iniciação científica sobre ditadura militar no estado da Bahia. E Ana se destacava como uma figura na Bahia, só que ela não nasceu na Bahia. Ela nasceu aqui, em Quixeramobim, no dia 13 de abril de 1915. Então, veio aquela curiosidade, quem foi essa figura? E aí eu vou atrás, como uma pesquisadora curiosa, fui atrás de documentos sobre a Ana Montenegro. E Ana não nasceu Ana Montenegro, ela nasceu Ana Lima. Mais tarde que ela vai assumir o sobrenome Montenegro.
E mais tarde ela vai ter o nome do marido, do segundo esposo dela, que é Ana Lima Carmo. E eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho da história de Ana. Vou buscar, assim, resumir algumas coisas, outras a gente vai conversar um pouquinho melhor. E a ideia de trazer slides é para mostrar para vocês o rosto de Ana. Muita gente não conhece o rosto de Ana, nunca viu a cara de Ana. E essa mulher foi indicada ao Nobel da Paz. Foi uma das 52 mulheres brasileiras, entre as 1000 que foram feitas, uma primeira seleção, né, que se fez, para um projeto chamado 1000 Mulheres pela Paz, em que uma instituição da Suíça coletou esses nomes, e ela esteve, dentro das 1000, ela foi as 52 selecionadas para ser indicadas ao Nobel da Paz em 2005. Então, como alguém que é da sua terra, que foi indicado ao Nobel da Paz, e ninguém nunca ouviu falar. Existe uma questão muito importante do ponto de vista da história, é que nós, mulheres, somos relegadas ao esquecimento. Se a gente chegar numa livraria de qualquer shopping, de qualquer lugar, a gente chegar numa livraria, a gente vai encontrar pelo menos 2 biografias sobre Marighella, sobre Carlos Marighella. Ela atuou do lado de Marighella. Ela fez uma luta política a nível internacional. Vou trazer para vocês imagens que eu encontrei. Eu passei o último ano todo morando na França, e eu encontrei vários arquivos dela em Paris. Eu achei documentação dela na Polícia Secreta Alemã, na Alemanha. Então, é uma brasileira que teve uma importância significativa tanto no Brasil, quanto no continente europeu, como no continente africano. O ex-ministro da Educação de Cabo Verde tem essa mulher como uma mãe, porque foi graças a ela que vários homens e mulheres de Cabo Verde conseguiram sobreviver dentro de um período em que eles estavam lutando pela independência de Cabo Verde. Então, a importância histórica de Ana, eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje, sem dúvidas, da importância que essa mulher teve e o porquê que não tem ainda livros, filmes, biografias sobre ela. Biografia até tem uma, pequena, minha, mas não existe ainda. O primeiro estudo acadêmico feito sobre Ana foi comigo, e tem outras pessoas agora se dedicando, como eu espero que o Carlos faça, se dedicando a estudar um pouco mais da história de Ana, porque a história dela é para ser contada, é para ser pesquisada, é para ser narrada. Espero que em breve a gente tenha um filme também sobre ela. Então, vamos lá. Eu quero contar para vocês um pouquinho da trajetória política e intelectual dessa mulher. Ana Montenegro, ela nasceu em 13 de abril de 1915, viveu aqui no Ceará até a década de 40. Na década de 40, ela vai para a Bahia. A Bahia é considerada o local onde ela inicia uma militância política. Por quê? Lá na Bahia que ela vai conhecer Carlos Marighella. O PCB na Bahia, a gente sabe que o Partido Comunista Brasileiro, ou o Partidão, como era chamado na época, que era um partido que nasce em 1922, ele estava na ilegalidade. Ele era proibido por lei. Então, em 45, quando a gente tem anistia no Estado Novo, uma galera que estava presa vai para a Bahia, e é o PCB da Bahia que vai dar origem a um boom, né, de aceitação do comunismo, algo que na época era impensado. O mundo inteiro está contra o comunismo, mas na Bahia a gente vai ter essa abertura política. E essa mulher, que não tinha vinculação nenhuma com qualquer coisa de comunismo, vai morar na casa de várias mulheres, na verdade. A dona da pensão era Maria Brandão dos Reis, que era uma mulher que estava ligada às lutas populares. O Partido Comunista da Bahia ele vai formar comitês populares em bairros, e as mulheres vão começar a se inserir nessas ligas femininas, como eram chamadas. Basicamente, o que essas mulheres faziam? Lutavam pela questão da caristia, lutavam pelo direito das mães terem uma creche para os seus filhos, direito do preço do leite baixar. E aí, ela sai daqui, vai para lá, e, de repente, ela lida com esse tipo de realidade de militância. E é a partir daí que ela vai começar a militar. Ela nasceu quixeramobinense, né? Nasceu aqui. A própria identidade dela, ela já está idosa nessa identidade, foi identidade tirada em 2003. Ela faleceu em 2006, e ela carregava essa identidade como nascida em Quixeramobim. Tem até uma discussão que a gente vai fazer, o Carlos vai trazer melhor, onde exatamente ela teria nascido aqui.
O que importa, do ponto de vista da história para mim, é que ela carrega esse registro como tendo nascido aqui. A identidade dela era de Quixeramobim. Isso ela já tinha quase 90 anos e ela continuava carregando esse registro. Então, se na identidade dela está dizendo que ela nasceu em Quixeramobim, ela se identificava para o mundo como alguém de Quixeramobim. Como uma cearense que está lutando internacionalmente contra os processos de repressão aqui no Brasil. A Bahia é considerado o berço da militância comunista dela porque os primeiros escritos de Ana Montenegro foi uma poetisa, uma escritora, vários livros dela só se tornaram conhecidos muito recente, porque as meninas do coletivo Ana Montenegro juntaram grana para republicar livros dela, juntaram numa coleção e conseguiram publicar 2 livros dela numa coleção. Mas, antes disso, para encontrar um livro de Ana, eu até com um aqui, que eu vou mostrar para vocês, era a coisa mais difícil do mundo. Você tinha que ir num sebo. Eu mesmo nem sabia que conseguiria comprar esse livro. Esse livro foi o único livro de memórias que ela escreveu. Foi um livro que ela escreveu quando ela voltou do exílio. Depois eu vou passar para o pessoal ver, quando eu for falar dos livros. E não tem como não chorar lendo esse livro. É muito lindo, porque mesmo quando ela está falando de uma coisa tão dura, que foi o exílio, ela traz poesia na sua fala. Tanto que ela diz que no exílio as folhas do outono não cessavam em cair. Porque o exílio, na verdade, a ditadura civil-militar acontece no Brasil em 31 de março de 1964, a gente tem um golpe civil-militar. 1º de abril começa a ditadura. E era outono no Brasil. Então, por mais que ela tenha passado 15 anos no exílio, as folhas do outono não cessavam em cair. É de uma poesia, de uma sensibilidade a escrita de Ana, que é preciso conhecer os seus textos. Nós, mulheres, vocês, homens também, junto nessa luta, precisamos contar a história de mulheres. Precisamos buscar nos arquivos história de mulheres. Esse foi o primeiro texto dela. O primeiro texto dela era numa luta pelo lar. O Direito ao Lar é uma poesia que Ana escreveu sobre a operação do corta-braço em Salvador. Essa operação aconteceu em 1947, e graças a essa operação do corta-braço, era uma grande fazenda, gente, um fazendeiro italiano tinha uma terra enorme, e aí o povo começa a invadir essa terra, que não tinha ninguém vivendo, e começa a produzir nessa terra. Depois, mais tarde, o governador vai reconhecer o direito às pessoas ocuparem aquela terra. Essa operação ficou conhecida como Operação do Corta-Braço. E ela dorme nesse lugar, junto com outras mulheres militantes, para garantir o direito que pessoas que estavam passando fome tivessem um teto para morar. Então, desde 1947, Ana lutava pelo direito a um lar. E, então, em 1945, quando ela está na Bahia, ela encontra com Marighella, aprende a militar politicamente, e, em 1946, ela foi candidata a deputada estadual pelo Partido Comunista Baiano. Embora fosse uma figura política ainda não tão conhecida, ela conseguiu receber uma votação de 82 votos, o que, para a época, para uma mulher, ela conseguiu passar, inclusive, candidatas que já tinham um nome político na região. Ela não era da Bahia, mas tem uma votação de 82 votos. 82 votos hoje é piada, né? 82 votos é muito pouco. Mas, para a época, para uma mulher... Vamos lembrar que a mulher só podia votar a partir de 1932. Então, em 46, você ter gente votando numa mulher que não era da terra. Então, ela tá em palcos, inclusive, com o Luiz Carlos Prestes, com o Carlos Marighella. Ela está junto com essas figuras políticas extremamente importantes. Ana sai da Bahia em 47, porque ela vai para o Rio de Janeiro para atuar em jornais femininos e jornais comunistas. Desde 1947, ela escreveu para o jornal O Momento, que era um jornal comunista que circulou na Bahia até a década de 50, e ela vai fundar o jornal O Momento Feminino. Isso aqui, gente, é um recorte do Momento Feminino, essa primeira imagem, em que ela está entrevistando uma mulher, né, uma feminista importante, a Hortência Terragas, no final da década de 40. Então, entre 1947 e 1956, ela era uma das redatoras do jornal O Momento Feminino. O jornal Momento Feminino não era um jornal considerado comunista. Era um jornal feminino. Mas a maior parte das mulheres que estavam no jornal tinha envolvimento com o Partido Comunista.
E foi graças ao trabalho que ela fez nesse jornal que ela conseguiu reconhecimento internacional. Porque esse jornal vai ter uma relação com a Federação Democrática Internacional de Mulheres, que foi uma federação que surgiu em 1945, em Paris. A Eugénie Cotton fundou o jornal, fundou a federação, e as mulheres do jornal sempre noticiavam informações sobre a federação. Não é à toa que as brasileiras, desde a década de 50, frequentavam congressos na Europa, foram para o Congresso Mundial das Mães, em Lausanne, na Suíça, em 1955, por conta do trabalho nesse jornal. E Ana estava presente nesse congresso. Ela conheceu os maiores nomes da militância feminina do mundo. A Eugénie Cotton, que era uma líder francesa, que fundou a federação, teve em contato direto com Ana. Era a presidente da federação quando ela foi contratada para trabalhar na federação. Graças à militância intelectual dela, ela não foi morta durante a ditadura. Porque ela é perseguida desde o dia 1º de abril de 1964. Por quê? Porque ela escrevia. E, nesse período, a boa mulher era a que calava a boca. Era a que não se envolvia com coisa de subversivo. Essa mulher não calou a boca. Ela não aceitou a luta armada. Não foi uma aceitação dela, ela não queria pegar em armas. Mas o que ela fez foi tão importante quanto o Marighella fez. Porque ela estava lutando intelectualmente contra o regime militar. Aqui é uma imagem dela com 30 anos, 32, 33 anos na revista, no jornal Momento Feminino, só para ter uma noção de como é que Ana era quando era mais nova. E essas coisas que acontecem era como é que eu posso falar? Uma coluna do jornal Imprensa Popular, que foi um jornal comunista, que ela escrevia para esse jornal e falava sobre questões do povo. Então, ela estava ali toda semana. Até hoje, a participação feminina na política é muito menor do que a participação masculina. Até hoje, se luta para que as mulheres tenham maior participação política. Imagine o que era, num jornal predominantemente masculino, uma mulher ter uma coluna semanal. Toda semana ela está publicando o texto ali. Então, Ana já vinha de uma militância ao ponto de, 1962, o IPES-IBAD, que foi um instituto criado no Rio e São Paulo, financiado para informar sobre a propaganda anticomunista, dizer que nazismo, fascismo, stalinismo, maoísmo, era tudo farinha do mesmo saco, o IPES-IBAD já noticiava que ela era uma subversiva. Em 1961. Então, você tem informações para que, em 31 de março de 1964, Ana já figurava na lista de inimigos. E no dia 1º de abril, ela teve que fugir da Rádio Marinque Veiga, onde ela estava dando ela falava na rádio, ela era cronista da Rádio Marinque Veiga. A Rádio Marinque Veiga foi muito importante na campanha da legalidade de Leonel Brizola, para conseguir que o João Goulart assumisse o poder em 64, né? E a gente vai ter, em 61, desculpa, e em 64 ela já figurava nessa lista de inimigos, porque essa rádio já era figurada como inimiga do governo. Essa rádio defendeu João Goulart. Então, como ela era cronista da rádio, ela já vai entrar para a lista e já vai ser perseguida. Inclusive, ela entrou no IPM, né, que era o Inquérito Policial Militar, da rádio Marinque Veiga. Então, ela não podia ficar no Brasil, ela teve que fugir e foi para o exílio. Essa foto é emblemática, porque no fundo dessa foto, já está bem apagado, infelizmente eu não trouxe para vocês o fundo, mas ela escreveu com a letra dela, uma cearense na neve. Porque uma pessoa que sai do calor do Ceará, vai para o calor da Bahia, depois vai para o calor do Rio de Janeiro, e vai pegar o frio da Alemanha, não é brincadeira não, gente. 15 anos dormindo e acordando no frio, na neve para ir para trabalhar, não é fácil. Tanto que ela morria de medo de morrer num Friedhof, que era, em alemão, um cemitério. Porque ela queria morrer num cemitério no Brasil. Ela não queria morrer sem ver a terra em que ela deu os primeiros passos. O sonho dela era conseguir voltar para casa. E ela vai conseguir voltar para casa, porque, graças a esse trabalho que ela tinha na federação, isso aqui, gente, é a Maison de la Mutualité, que fica em Paris, que foi onde foi fundada a Federação Democrática Internacional de Mulheres. Esse local funciona hoje como espaço de eventos, não é mais um espaço em que a federação tenha qualquer referência. Até hoje a federação existe,
Nós, mulheres, eu digo porque as mulheres podem se filiar à federação, mas eu, até pouco tempo, antes de começar a pesquisa, eu não sabia nem que a federação existia. E a federação funcionava aqui no Brasil. A federação funcionou aqui no Brasil. A federação internacional funcionou em São Paulo. Até 2013, essa federação... De 2013, até 2016, a federação funcionou sobre a presidência de Sandra Campos, em São Paulo. Hoje, essa federação está, desde 2016, passou para São Salvador. E a Lorena Penha, que é quem cuida da federação hoje. Mas a federação funciona desde 1945, e é considerada a maior organização feminina do mundo. Essa foi a fundadora da federação, Eugénie Cotton. A federação foi expulsa da França, porque as mulheres francesas estavam contra a guerra da Indochina. Elas estavam apoiando o Vietnã, e aí, por isso, o governo francês proibiu a federação de funcionar. E aí, quem vai abrigar essas mulheres até 1991 vai ser a Alemanha Oriental, que foi onde Ana residiu, de 1964, de dezembro de 1964, até maio de 1979. Foram 15 anos morando na Alemanha Oriental. Graças a essa federação, que tinha o status de conselho consultivo na ONU, Ana tinha um passaporte diplomático da ONU. É uma mulher que está perseguida no Brasil, mas que vai rodar o mundo inteiro graças a esse passaporte. Então, ela não tem nem o passaporte brasileiro, porque o passaporte brasileiro vai ser tomado pelo governo porque ela está respondendo um processo aqui. Mas ela vai conseguir viajar. Inclusive, ela esteve no Chile durante o governo de Allende. Então, ela está no Chile, no governo de Allende. Antes do regime militar, ela esteve em 1961 em Cuba, apertando a mão de Che e de Fidel durante a Revolução Cubana. Escreveu a mando do Jornal Comunista sobre a Revolução Cubana. Então, a gente tem uma trajetória de militância aí que durou muitas décadas. Porque Ana vai morrer só em 2006. Quando ela volta do exílio... Aqui, gente, eu trouxe para vocês, só para vocês terem a noção. Ela é a única brasileira que publicou na revista Mulheres do Mundo Inteiro. A Federação Democrática Internacional de Mulheres editou, do ano de 1951 até o ano de 1991, essa revista. Era editada em francês, inglês, espanhol, alemão, russo e mandarim. E, durante um tempo, também em árabe. E ela estudou aqui, no Ceará, francês. E, graças ao fato dela ter estudado francês aqui, ela conseguiu trabalhar e ela redigia em francês. Ela morava na Alemanha, mas ela redigia em francês. Isso é uma das revistas que eu encontrei na documentação lá de Paris, no arquivo da La Contemporaine. Tem muita documentação, inclusive, sobre Brasil, lá nesse arquivo. E aqui a capa da revista. A revista francesa Femme do Mundo Entier, que seria Mulheres do Mundo Inteiro. E ela falando também, durante o exílio, ela está falando não só de Brasil, como é que ela está falando de Brasil, como ela está falando também de Guatemala. Durante o exílio, ela sendo perseguida aqui, mas ela está falando sobre países da América Latina. Então, ela está lutando intelectualmente. A luta dela não foi com violência, ela foi uma luta intelectual. Ana volta para o Brasil em 1979. Essa é a ficha dela. Agora, percebam que fala natural do estado do Ceará. Não fala natural de Quixeramobim. Aí não fala. Porque esse é um documento de título de nacionalidade que ela pegou na Embaixada do Brasil, em Berlim, para ela ter autorização de voltar para o Brasil sem passaporte. Porque ela não tinha passaporte. Os filhos dela, que ela leva com ela, tinham passaporte, podiam atravessar o muro e ir para o lado ocidental. Ela só podia atravessar o muro se ela tivesse mostrando que ela ia levar os filhos. Mas ela não tinha passaporte para atravessar o muro. Inclusive, o filho dela foi expulso da Alemanha Oriental. A história do filho dela também é muito bonita. E o filho dela foi assassinado na década de 80, porque ele vai ser perseguido, inclusive, pelo regime alemão. Foge para a Índia e ele foi assassinado na Índia, em 1980. É uma família que vai sofrer todas as consequências do exílio político. Aqui algumas obras dela, eu queria passar até o livro, para vocês darem uma olhada. Essa é a obra dela, essa que está passando, é a única obra dela que é sobre de memórias, né? Que ela conta a história do exílio e conta, inclusive, no dia que ela recebeu a mensagem que Marighella tinha sido morto.
porque Marighella foi um grande amigo dela. Foi Marighella que ensinou ela a militar. E ela conta um pouquinho desse dia. Tanto que a poesia que roda na internet sobre a morte de Marighella é de Ana Montenegro. Utilizam a poesia dela e muitas vezes não dão crédito que foi ela que escreveu a poesia. Então, algumas das obras, essa obra, do ponto de vista teórico, quem estiver estudando sobre feminismo, é uma das mais interessantes, o ser ou não ser feminista, para entender por que mulheres do Partido Comunista não defendiam o feminismo. Ela nunca defendeu o feminismo. Ela foi uma feminista na prática. Mas ela era contra o feminismo, porque a visão que ela tinha de feminismo era do feminismo que surgiu lá, no início do século XX, que era da luta das mulheres liberais. E como ela era uma mulher comunista, ela entendia que esse feminismo, ao invés de incluir, ele excluía a luta de classes. Então, ela não defendia nem o feminismo do início do século XX, nem o feminismo neoclássico de Simone de Beauvoir. Mas ela se defendia como uma mulher que lutava pelas causas femininas. E ela fez isso a vida inteira. Ana também, hoje a gente tem uma Constituição Federal, que é a Constituição de 1988. Pouca gente sabe é que Ana Montenegro estava lá, junto com as mulheres do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pedindo, exigindo que algumas garantias fossem inseridas na Constituição Federal. Aqui quem assina, ó, ali Maria Ana, é a Ana Montenegro, que enviou para a Assembleia Nacional Constituinte pautas das mulheres para serem inseridas na Constituição. Ela atuou na Constituinte de 1986, 87, né? Aos Constituintes de 1987, como está ali na carta. E em 2005, ela foi indicada ao Nobel da Paz. Foi uma das 55 mulheres do Brasil que conseguiram essa indicação. Não é pouca coisa, gente. A gente conseguiu a indicação ao Nobel da Paz, a quantidade de mulheres que existe nesse país. Então, ela conseguiu ser indicada como uma das mulheres ao Nobel da Paz. Ana morreu em 30 de março de 2006. É triste, porque eu comemoro essa data todo ano, meu aniversário. É triste descobrir que a mulher que eu pesquiso morreu no dia que eu celebro o meu aniversário. E engraçado, porque na casa da filha de Ana, que está viva, a Sônia Carmo, ela tem a Nora e eu, amiga dela, que fazem aniversário no mesmo dia. Aí ela vira para a gente: eu não posso dar parabéns para vocês, porque hoje é um dia muito triste para mim, foi o dia da morte da minha mãe. Ana morreu aos 91 anos, morreu quando ela perdeu um pouco da sanidade mental. A filha dela conta que ela desligou, porque ela já queria ir embora. Porque ela dizia que ela lutou muito a vida inteira para chegar e ficar gaga, como ela dizia. Eu não quero perder minha consciência. Então, enquanto vida ela teve, consciência ela militou. Até 90 anos, ela ia para a OAB da Bahia para ajudar em algumas discussões sobre direitos humanos. E queria ir de ônibus. Até que a própria OAB proibiu ela de ir, porque ela pegava o ônibus escondida. Uma mulher de quase 90 anos pegava o ônibus escondida para ir para a porta da OAB, para ajudar nas causas que tinham lá na OAB. Então, a família proibiu e disse assim: você não vai mais, vou trancar você não vai mais, porque não tinha condição, até física, porque ela subia e descia do ônibus e era perigoso até ela cair com a idade que ela tinha e com a mobilidade que ela tinha na perna, porque ela já tinha tido uma fratura já no finalzinho da vida, ela não podia mais ficar andando para cima e para baixo. Eu peço, então, para vocês, para a gente terminar essa fala, e aí a gente vai abrir, Carlos vai falar, e depois quem tiver perguntas também, eu queria ler uma poesia de Ana, que se chama In Memoriam. Assumo aqueles tempos, os tempos já vividos, despida de jaeires e falsos europeus, e vestida com mantos de algodão tecidos, saí pelos caminhos que não dão lauréis. Assumo as mãos sem luvas, ásperas, marcadas, quando, sem medir passos, saí de pés no chão, caminhando por montes, vales e esplanadas, por terras e por mares, por vão e por desvão. Assumo o cansaço das longas caminhadas e as pedras todas em que meus pés feri. Mas nem a dor, nem as marcas foram reclamadas. Eram sinais dos males contra os quais arguí. Assumo a terra e o fruto depois de florescer. E o direito à vida, mesmo sob um fio, ao arbítrio e à mercê dos donos do poder, que negam o pão e a casa, os lagos e o rio,
Assumo cada rima do verso não falais, e as frases todas nos muros, então pintadas, e os milhões de firmas em favor da paz, e as faixas abertas e aos ventos aladas. Assumo as lutas todas, nesses tempos somadas, ressuscitando os mortos, resgatando a memória, o camponês em marcha e as fábricas paradas, o passado e o presente, uma soma da história. Ana Montenegro, 1985. Obrigada. Espetacular, professor. Assim, a gente já tinha ouvido uma parte da biografia da Ana naquele nosso primeiro encontro, mas a gente sempre consegue aprender um pouco mais. E essas suas falas e observações e a finalização com esse poema foi realmente espetacular. Eu vou passar a palavra para o Carlos, porque ele vai falar um pouco sobre as pesquisas que ainda estão iniciando, né, Carlos, sobre a vida da Ana, principalmente aqui em Xeramobim. Algumas dúvidas que se tem dos registros de onde que ela nasceu, do primeiro casamento dela, enfim. Então, fique à vontade, Carlos, para fazer suas observações, e depois a gente pode abrir para alguma pergunta ou para alguma observação de quem está por aqui, tá bom? Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Carlos César, para quem não me conhece, sou professor e pesquisador. Atuo mais na área da genealogia, mas recebi o convite do Pedro Vitor e da professora Fernanda para tentar localizar a família de Ana Montenegro no Quixeramobim, saber as suas raízes, onde que esse povo viveu, né? Confesso que está sendo um pouco complexo, muito parecido com a história do conselheiro. Uma pessoa que sai do Quixeramobim, vai para a Bahia, faz um nome muito bonito lá fora, mas aqui pouco se sabe sobre essa pessoa. E aí, como eu não sou muito de deixar passar convites e oportunidades, eu achei que era mais uma chance da gente fuçar os livros. No primeiro momento, fui para Fortaleza, onde a gente conseguiu acesso ao arquivo público, e aí facilitou 50% dos trabalhos e 30% na diocese de Quixadá, e aí a gente falta ainda fechar com o restante para finalizar essa pesquisa. A Ana era filha de Eupídio Corrêa Lima, e em alguns documentos a mãe da Ana aparece como Silas Corrêa Lima. Então, a gente sabe que a família Corrêa Lima é uma família tradicional no Ceará, especificamente aqui em Quixeramobim, não se deixa a desejar, e coube localizar de qual ramo dos Corrêa Lima a Ana pertencia. Então, a gente mapeou os Corrêa Lima do distrito de Belém, a gente mapeou os Corrêa Lima do distrito do São João, e também a gente mapeou os Corrêa Lima da região de Quixadá. Para nossa surpresa, a gente sabe que todos os Corrêa Lima, uma hora, vão se encontrar na sua árvore genealógica e são todos parentes. Recentemente, a gente localizou um relato e uma publicação do pai da Ana Montenegro no jornal Estado do Ceará, de 1929, onde ele aparece como subdelegado na localidade de Serra do Estevo. E aí mudou toda a pesquisa. Então, saio do Belém e volto todas as minhas pesquisas para a Serra do Estevo para tentar saber o porquê que esse cara chegou lá. Também vale ressaltar que Idelfonso Corrêa Lima, que é conhecido na história do Ceará, marido da Federalina, ele casa-se em Quixadá, e aí essa gama dos Correias se estabelecem lá, e foi muito bacana a gente encontrar muitos montenegros também em Quixadá. Então, a família Montenegro é uma família tradicional. O casamento da Ana, o primeiro casamento, se dá com um dos montenegros. Infelizmente, a professora já pesquisou essa parte, sabe que não, por alguns problemas não foi fácil localizar esse casamento, e a gente está na busca de localizar, descobrir quem foi o primeiro marido da Ana. A gente sabe que ele é da família Montenegro, mas até então a gente não tem o nome dele, somente o sobrenome. Existe
uma grande suspeita, e aí quem trabalha com pesquisa, a Fernanda sabe disso, você trabalha com muitas hipóteses, que a Ana tenha sido registrada no cartório de Canafístula. Então, a gente já vasculhou o cartório aqui da cidade, a gente já viu que no cartório da cidade não é, e a proximidade de Serra do Estevo com Canafístula, então, isso dá um indicativo muito grande da Ana ter sido registrada lá, porque ela não ia colocar no seu registro de nascimento, que é natural de Xirambim. Então, se ela colocou, com certeza ela foi registrada nesse período. Também existe as vertentes de que, nesse período, alguns cartórios pegaram fogo. Isso parece até uma coincidência, né? Então, sempre a gente vai ouvir falar, quando se procura uma figura importante, o cartório pegou fogo. Por que que não tem esse documento? Então, é algo a se pensar para a gente ver o que é que de fato aconteceu, que a gente não consegue localizar esse registro de casamento. Mas, para finalizar a minha fala, dizer que é um prazer ter uma conterrânea como a Ana Montenegro, a professora também muito feliz em desenvolver essa pesquisa, porque talvez, se não tivesse desenvolvido essa pesquisa, nós também não teríamos conhecimento desse fato. E também dizer que Xeramubim é uma cidade riquíssima em história, todos nós sabemos disso. Então, tem muita coisa a ser pesquisada sobre o Xeramubim. O que pesa na nossa cidade é o fato de ainda nós não termos o arquivo público. Toda pesquisa que a gente precisa fazer tem que se deslocar para Fortaleza, ou para a Diocese, ou para um cartório mais próximo. Isso aí leva muito tempo. Então, um dia de pesquisa, se eu for pesquisar aqui na cidade, eu consigo produzir N material. Se eu for para Quixadá, talvez um dia eu consiga pesquisar apenas um livro. Então, isso requer muito tempo. Se eu for para Fortaleza, talvez 50 páginas de um livro. Então, assim, a vida da Ana Montenegro está entrelaçada entre Serra do Estevo e Xeramubim. E existe outra também, e aí uma hipótese muito, muito grande, dela ter estudado no Colégio Nossa Senhora do Rosário, até por ter tido a fluência no francês, e a gente sabe que foi um dos primeiros colégios que veio com essa linguagem, e a gente vai tentar averiguar e tentar tirar limpo se de fato ela passou lá na instituição, ou se tem algum... A gente sabe que muitas famílias em Xeramubim já eram dotadas do francês. 1930, 1940, algumas famílias aqui já falavam francês, até casos particulares, né, professores particulares, aí a gente tem que ver só essa questão. E aí, se tiverem alguma pergunta para fazer relacionado às pesquisas ou caminhos que levaram a esses documentos, estamos aqui à disposição. No mais, obrigado. Falou no Colégio Nossa Senhora do Rosário, a gente tem propriedade, né, Hugo, para falar, aproveitar a sua presença aqui para fazer essa provocação. Vamos fazer uns dias de pesquisa lá. O Hugo, professor, é um dos diretores lá do colégio. A hipótese, Hugo, é porque ela estudou francês. Como a professora falou no começo da apresentação, ela escrevia e falava muito bem o francês. Dominava. E lá no colégio a gente tem alguns indícios de que houve, né, acho que um convento, algo do tipo que passava essas aulas de francês para as... Sim. Exatamente,
Nós já temos um bom gatilho, Carlos, para nos dedicarmos, saber se coincide o período. Sim. Ótimo, ótimo. E é saber se coincide o ano em que havia essas aulas de francês, em que elas eram ministradas. Perfeito, Hugo. Já um ponto aí, Hugo, para a gente avançar. Mais uma luta que nós vamos encampar aí para descobrir essa pesquisa. Bom, antes de abrir para as perguntas, eu mesmo tenho algumas, eu queria que a professora fizesse, antes de tudo, rememorasse o seu período de estudo, porque assim como a Ana, que passou por vários países, você também teve a oportunidade de fazer pesquisas nesses países, seguindo aí a trajetória da Ana. Eu queria que você relatasse um pouco dos momentos, da sua experiência mesmo. Eu imagino, você também saiu da Bahia sozinha, fez essas pesquisas. Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi esse período. Okay. É interessante que o último lugar que faltava eu ir, que Ana tinha ido, era aqui. Era exatamente Quixeramobim. Eu fiz o sentido inverso, porque nesse processo de pesquisa, o primeiro lugar que eu fui foi o Rio de Janeiro, que ela sai da Bahia e vai para o Rio, porque ela, no Rio, até esqueci de falar isso, mas ela ajudou a fundar a Liga Feminina do Estado da Guanabara, que é também um grande movimento de mulheres na década de 60, que foi proibido pelo governo, foi fechado pelo governo, por conta da militância que era feita lá no estado da Guanabara, que, na verdade, o Rio de Janeiro, até 1975, a gente tinha o estado da Guanabara. Não era o estado do Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara. Então, foi difícil, porque o exílio ele é algo forçado, né? Ele é algo que você não quer ir embora, mas você é obrigado a ir embora. Seja porque a polícia está lhe perseguindo e você tem que sair, senão você vai morrer, seja porque você, intelectualmente, não se identifica com aquele tipo de governo. A gente viu, nos últimos anos, muitos intelectuais saíram do país, fizeram o que a gente chama de autoexílio. Eu não fui numa condição de exilada, mas eu fui morar num país agora, esse último ano, que não é fácil. A gente vê, assim, quando a gente assiste uma série como Emily em Paris, a gente acha, nossa, é lindo morar em Paris. A gente não é tão lindo assim quando a gente é latino. A gente é da América Latina, eu me identifico como uma mulher baiana, nordestina, latino-americana. E existe muita xenofobia na Europa, muita. E Paris é uma cidade extremamente xenofóbica, em vários aspectos. Se você vai para passear, você não vai perceber isso, mas se você vai para morar e viver o dia a dia de uma cidade que vive em constante disputa de espaço, porque é muita gente de fora chegando, é muita gente de dentro brigando por espaço. Então, é uma cidade que chega a ter 6 vezes mais o número de habitantes que Salvador, que é a minha cidade, que já é uma cidade cheia, que já é uma cidade que você ouve barulho o tempo todo de carro. Então, a gente ouve barulho de sirene lá o tempo inteiro. Pesquisar numa condição de estar em outro país que você não se identificava com aquele lugar como sendo seu, me deu um pouco mínimo da sensação do que Ana sentiu. Eu, com a poesia de Ana, vinha muito da questão do outono. A gente não tem um outono tão demarcado aqui no Brasil quanto os países europeus têm. Sobretudo porque fica caindo aquelas folhinhas da árvore, né? Aquela árvore que tem aquela bandeira do Canadá, aquele símbolo daquela árvore. E aí eu via as folhas caindo e eu sentia esse outono. Porque quando o outono chegou, já era mais ou menos o momento de eu começar a voltar para casa. E aí eu vinha pensando na ideia de Ana, como foi para ela, durante 15 anos, pensar em voltar para casa e não poder voltar para casa. Como ela, eu tinha um contrato, porque ela tinha um contrato com a federação e tinha um problema com o governo. Eu tinha um contrato com o governo que eu não podia voltar antes. Eu fui para pesquisar, ganhei uma bolsa de 1 ano, e eu não tinha como voltar antes. Se eu voltasse, eu perdia a bolsa, e eu já tinha perdido o trabalho para conseguir a bolsa. Então, não dava para voltar. E, por várias vezes, quando a gente está na condição de estrangeiro, num lugar frio, sem amigos, uma comida estranha, porque, às vezes, é muito bom comer croissant, mas é muito bom comer um cuscuz com ovo de manhã cedo, que eu vou lhe dizer, eu rodava a cidade inteira para procurar um cuscuz. Aí eu comprei o cuscuz. Quando eu cheguei em casa, cadê a cuscuzeira?
Não funcionava, porque é aquele fogão que não tem fogo, e aí o fogão elétrico não tem cuscuzeira que pega naquilo ali, porque o cuscuzeiro foi feito para o nosso fogão aqui, não foi feito para o fogão deles lá. Então, não adiantava nada. Eu amarguei a vontade de comer um cuscuz o ano inteiro, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi um cuscuz com coco, queijo e mel, porque eu como cuscuz assim. Não é a Bahia que come cuscuz assim, sou eu que sou estranha que como cuscuz assim. Eu sei que o pessoal come cuscuz com carne do sol, que eu conheci hoje, o sarrabu, né? Sarrabu? É sarrabulho? Sarrabulho. Que parece com o que a gente tem lá na Bahia, que é o sarapatel. Sarapatel. Comi, provei, a comida típica daqui, provei. Então, para mim, essa condição não foi de exilada, mas eu pude sentir um pouco do que era para ela estar em um país que ela não queria estar. Porque é bom ir para passear, mas eu me identifico com o meu Nordeste, meu país é o Nordeste. Tanto que estou muito feliz aqui em Quixeramobim, exatamente porque eu me sinto em casa. Embora essa não seja a minha casa, mas a gente nordestino tem proximidades, né? O acolhimento, a comida, a risada do povo, o bom dia na rua. Sabe o que é você chegar e dar um bom dia, a pessoa te olhar com a cara que vai te bater? Porque você não pode dar um bom dia. Porque o que você quer procurando conversa comigo? Eu cheguei em Salvador, dava bom dia para todo mundo. Saía dando bom dia, sorrindo para todo mundo. Gente, a pessoa está me respondendo bom dia, que coisa legal, tu me respondendo. Porque essa condição, e ainda mais ela, pense no Alemanha Oriental. A gente fala e imagina o que é viver num regime socialista de longe. Mas ir para um regime socialista na década de 60 não era fácil. A Sônia, que é a filha de Ana, ela relata que ela tinha acesso a algumas coisas. Porque, como ela tinha o passaporte brasileiro, ela conseguia ir para o lado ocidental para comprar algumas coisas. Mas as colegas delas não tinham acesso. Coisas que, para a gente pensa como natural. Se eu chegar no mercado e comprar, sei lá, uma caneta colorida para escrever no caderno. Ela, adolescente, queria escrever no caderno com a caneta colorida. E você não tinha essa caneta colorida na Alemanha Oriental. Você tinha educação, você tinha saúde, você tinha muita coisa boa, que ela relata como sendo muito bom. Mas tinha muita coisa também que faltava. Então, não foi fácil para a Ana viver nessa condição, embora ela fosse uma mulher que defendia o comunismo. Mas ela teve que se adaptar a um povo diferente, com a cultura diferente, com a língua diferente, e ela nunca aprendeu alemão. Nunca. Tem um bocado de jornal que conta que ela falava alemão. Pergunta para a filha dela vai falar, minha mãe nunca aprendeu alemão, falava alemão horrível. Só para pedir comida e pronto. Nunca falou alemão porque ela trabalhava em francês. Então, tanto que ela ia constantemente para a França, porque ela tinha um vínculo com as mulheres de Paris, e ela falava o francês muito bem. Então, tá respondido? Acho que eu falei demais até. Uma outra questão que eu queria levantar, antes de abrir para o pessoal também, porque você comentou que a Ana, por conta também do comunismo, ela não se identificava como feminista. Mas o quanto da prática do feminismo, da luta do feminismo da Ana, pode ser absorvido para o feminismo atual? Tudo. É porque a ideia de que você tem hoje um feminismo classista. Esse conceito de feminismo classista ele é muito recente. E as meninas do movimento, elas, e não é só um, né? A gente tem vários coletivos feministas classistas no país todo. Tem em Marília, tem em Rio Grande do Sul, na Bahia também tem, eu conheço as meninas da Bahia. Então, assim, várias meninas que são feministas, que são do Partido Comunista, levam essa ideia. Porque, assim, eu, enquanto uma pesquisadora, eu entendo que existe o feminismo teórico e o feminismo prático. Existe o feminismo teórico do início do século XX, que é um feminismo liberal, que a gente costuma dizer que é um feminismo bem comportado, de mulheres brancas de classe alta, que defendiam, inclusive, o liberalismo econômico. Tem um feminismo de resistência, que é o da década de 60, 70, que a gente já tem as mulheres, inclusive de esquerda, mais próximas a essa luta. E a Simone de Beauvoir, lá na França, ela vai encabeçar também um movimento para defender essa luta, porque ela dizia, eu sou socialista, mas enquanto a luta para acabar com essa briga entre classes não
como a gente, revolução, né, socialista não vem, eu defendo que as mulheres precisam dessa luta agora. Então, inclusive, assinou um manifesto, que é um manifesto das 341 mulheres, que foi um manifesto para dizer que ela tinha feito um aborto. Ela defendia uma causa que era uma pauta das mulheres feministas na época. Ela criou essa história para poder defender um feminismo que a gente chama de neoclassista. Esse é o feminismo teórico. Esse feminismo teórico, Ana vai rechaçar. Vai dizer, não, não concordo, porque ela achava que era uma traição ao Partido Comunista. E ela foi comunista até a morte dela. Mesmo a galera criticando o comunismo, dizendo que aquele comunismo não tinha mais nada a ver no século XXI, ela continuou. Tanto que eu utilizei no meu livro, eu coloco cinzas vermelhas, que é a ideia de que ela morreu com a bandeira do Partido Comunista no caixão. Porque ela morreu comunista. Ela não traiu, na verdade, a ideia de traição ao partido. Ela ficou no partido até a morte. A gente pensar nessa luta de Ana nesse período é pensar que assim, ela era uma feminista. Porque ela está lutando pelas mulheres, ela está lutando por mulheres africanas durante o período das guerras de independência. Eu entrevistei uma guerrilheira de Cabo Verde, Dona Tutu, que está viva ainda, com 84 anos. Essa mulher lutou, novinha, na guerra de independência de Cabo Verde. Ela foi treinada para ser parteira no meio da luta. Ela foi estudar na Alemanha Oriental pelo PAIGC, né, que era a união de Cabo Verde e Guiné-Bissau na luta pela independência das colônias africanas. E ela foi estudar para conseguir, como enfermeira, como parteira, ajudar na luta. Então, Ana está dando casa para essa mulher comer e dormir lá em Berlim. A casa dela virou um território para acolher vários povos, sobretudo povos africanos. Então, assim, como luta, eu acredito que ela foi feminista a vida dela inteira. Ela foi feminista a partir do momento que ela saiu daqui e foi para a Bahia e abandonou o marido dela aqui. O que é uma mulher na década de 40 abandonar o marido e ir para a Bahia? Não vou aceitar submissão, eu vou embora. E foi morar numa casa com 8 mulheres, todas militantes. E vai militar e vai aprender a ter voz. O mais importante é que vocês podem não conhecer a Ana, mas se vocês entrarem em qualquer arquivo do mundo hoje e jogarem a história da federação que ela trabalhou, ou aqui no Brasil, o Serviço Nacional de Informações, DOPS, tudo arquivos da repressão, todos no Arquivo Nacional Online. Joga o nome de Ana Montenegro, vocês vão encontrar mais de 1000 referências. Por quê? Porque essa mulher escreveu pra caramba. Só nos jornais comunistas ela tinha uma coluna semanal. Então, vocês imaginam que o trabalho da pesquisadora não foi fácil no mestrado. Eu queria falar de tudo. A minha orientadora falou comigo assim, não tem como. Você vai levar o doutorado, eu já tenho um projeto de pós-doutorado. Eu tenho um projeto de pós-doutorado porque o que eu encontrei na França eu não vou dar conta. Primeiro que tem uma documentação em alemão que eu ainda estou me matando para conseguir ler, né, que vai ficar para lá para frente. Porque já tem a documentação em francês. Eu fui para a França sem falar uma palavra de francês. Aprendi lá a me virar e ler o texto. Está funcionando, né? Pelo menos eu posso vir trazer a história dela aqui, que eu já consegui entender o que está escrito ali. Enfim, eu acho que é isso. Ela foi feminista a vida inteira. Obrigado, professora. A gente também está com o chat, com a transmissão aí do Jota no nosso canal do YouTube. E tem uma pergunta, na verdade, uma solicitação do Oswaldo Costa, Neto, era só para você refazer aquela pergunta que você fez para o Hugo. Na verdade, foi uma observação, né, sobre o ensino na época que era feito ainda no início lá do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Então, Oswaldo, na verdade, foi só uma observação que o Neto fez a respeito do ensino de francês, de língua estrangeira, naquela época, ainda no início lá do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. O Bruno tem alguma pergunta, eu vou levar o microfone ali para ele. Professor, boa noite a todos. Professora, inicialmente, parabenizá-la pela pesquisa, o trabalho e tudo. Adorei assim, ouvir sobre a Ana com mais profundidade. O que tinha de contato era o cordel, que a menina fez a partir do texto que você tinha produzido com o Vitor para a revista Boqueirão, mas já tinha ficado muito inquieto com a figura da Ana. E, primeiro,
um comentário, assim, adorei sua primeira fala em dizer que se você chega na livraria e vai procurar, você encontra realmente vários livros sobre o Marighella e o Prestes, e não que eles não mereçam, são duas figuras absolutamente extraordinárias. Mas comentava com o Neto que mesmo quando que você tem, por exemplo, a Olga, né, que você vai comprar a biografia, você diz, eu quero a biografia da Olga, o cara diz, a mulher do Prestes, né? E a Olga, se você ler o primeiro capítulo da biografia, não precisa mais de nada, ela é a Olga, assim, né? Ela está muito... Ela não precisa do Prestes, né? Ela é a... Prestes é um complemento na vida dela. Enfim, mas nesse sentido mesmo de construção narrativa, que parece que a luta também continua sendo, mesmo pela esquerda, parece que é uma luta só do homem, né? Nesse sentido. E eu fiquei curioso que você falou da relação dela com o Marighella, e você disse que, num determinado momento, ela não caminha com ele, pelo que eu entendi, porque o Marighella defende a luta armada, inclusive é muito emblemático, né? Começa a circular Manual do Guerrilheiro Urbano e tal, a história com os dominicanos, e é um personagem emblemático nesse sentido. E eu queria que depois você explicasse um pouco desse posicionamento dela e como ela seguiu na luta na ditadura militar brasileira. E eu fiquei curioso, porque ela na Bahia, e o Jorge Amado também baiano do Partido Comunista, ela teve alguma relação com o Jorge Amado, contato? Pois é, fiquei muito curioso, porque o Jorge Amado é uma figura extraordinária aí também. Então, eram esses dois questionamentos. Muito obrigado, Bruno. Excelentes observações. Só um complemento sobre a sua pergunta. Eu falei a questão do feminismo porque eu compreendo o feminismo do ponto de vista teórico como a igualdade, né, a busca pela igualdade, tanto do ponto de vista de leis, quanto do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista moral, social, político, entre homens e mulheres. E, nesse caminho, ela sempre buscou essa igualdade. Aliás, a própria atuação dela está mostrando que ela está em pé de igualdade com todos esses homens do partido. Com relação ao seu comentário sobre Jorge Amado, vou logo responder esse. Ela foi amicíssima de Jorge Amado. Tanto amiga de Jorge Amado que a Sônia, que é a filha dela que está viva, que foi fotógrafa na Bahia, Sônia foi fotógrafa graças a Jorge Amado. Quando ela voltou para a Bahia, com uma criança, porque Sônia foi mãe aos 16 anos. E quando ela foi mãe de Sara, ela volta com a criança pequena para sustentar sozinha, porque a mãe dela ainda ficou na Alemanha, não podia voltar. Sônia já podia, mas a mãe não. Então, Sônia tinha o quê? 18 anos, mais ou menos, quando ela volta. E quem vai ajudar ela a conseguir um trabalho na editora que tinha, o irmão de Jorge Amado está ligado à editora. Como? Isso. Ela vai ter uma relação com ele, no sentido dele conseguir um emprego para ela. Sônia começou o trabalho dela com 10 anos como intérprete de Jorge Amado. Jorge Amado foi na Alemanha e quem foi intérprete dele todos os dias que ele estava lá foi Sônia. Porque Sônia era jovem ainda, aprendeu alemão muito rápido, porque estava estudando em escola alemã, e o primeiro dinheirinho que ela começou a ganhar foi com tradução. E a primeira pessoa que ela vai traduzir vai ser Jorge Amado, tanto que ele apadrinhou ela no sentido de ajudar quando ela voltou para a Bahia. A outra pergunta que você fez. Com Marighella. Então, Ana conheceu Marighella porque ela estava na Bahia quando ele recebe a anistia. E aí, o PCB baiano, em 45, ele dá um boom. Todo mundo está. Os grandes nomes do partido estão na Bahia, porque a gente tem um governador naquele momento que não era tão ferrenho, digamos assim, na luta anticomunista. E aí tolera esse comunismo, de certa forma, e a gente vai ter esse partido ganhando força na Bahia. Basta lhe dizer que no ano de 1945 até 1946, a gente tem o Luiz Henrique Dias Tavares, que é um professor que vai escrever sobre a história da Bahia, um dos livros mais famosos sobre a história da Bahia dele, que vai dizer que o partido saiu de uma célula de 1.000 pessoas para 50.000 pessoas, algo do tipo. Se tornou uma legenda muito forte. E, nesse processo, Ana vai estar militando. E vai estar militando numa atuação que são as ligas femininas. Ela vai estar junto com a Maria Branda dos Reis e com outras mulheres, fazendo a assinatura de campanha pela paz. 45, gente, a gente acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está no boom ali entre Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. E essas mulheres estão lá na Bahia colhendo assinaturas pela paz.
E a Ana e a Maria Brandão dos Reis, que era uma mulher negra, vinda do interior da Bahia, militante, vão aparecer, inclusive, no próprio jornal O Momento, e vão estar atuando e vão conhecer Marighella, que era uma figura expressiva. Marighella gostava muito de poesia, e Ana era poetisa. Então, ela vai conquistar essa amizade dele através não só da militância, que ele que vai assinar a ficha dela de candidatura no partido, de filiação, não é candidatura, filiação. Tem uma data que foi forjada, gente. Tem uma data de que que ele assinou a filiação dela em 2 de julho de 1945. 2 de julho, Marighella não estava na Bahia. Tem um colega que pesquisa sobre Marighella que prova que ele não estava em Salvador. Então, criou-se a data 2 de julho, porque é a data da independência da Bahia, para criar um marco de que ela entrou no partido na data da independência da Bahia. Então, eu já tiro essa data, para mim, é fictícia. Eu, inclusive, utilizei ela na dissertação e vou corrigir na tese, porque, para mim, ela está errada, já tem comprovação sobre isso. Mas, desde o momento que ela se filia no partido, ela vai ser amiga dele. E, quando ela vai morar no Rio, ele está no Rio também. Inclusive, quem buscou Sônia na escola, quando Ana teve que fugir para a embaixada do México para pedir asilo político, foi Marighella. Marighella buscou Sônia na escola, levou para a casa de uns parentes. Então, a amizade era tanta que os filhos de Ana reconheciam Marighella como um tio. Então, ela não rompe com ele, nunca rompeu com ele. Embora ele tenha ido para a luta armada, ela defende que a amizade deles estava além da questão política. Tanto que ela sofreu muito com a morte dele, e ela escreveu uma poesia lindíssima, está nesse livro que está passando aí, sobre a morte dele. No seu enterro não havia velas, não havia flores. Como enterrá-lo nessa manhã sombria? Porque não, era pleno regime militar. Tanto que eu faço um paralelo, no enterro dela havia flores, havia povo, havia vela. Ela recebeu homenagem no jornal, ela recebeu o título de cidadã baiana, ela tinha sido indicada ao Nobel da Paz 1 ano antes. Então, é outro contexto político. Em 2006, ela podia ser Ana Montenegro. Em 1967, ela jamais poderia ser. 67, 69, 70, esse período todo, até 1979, ela não poderia ser Ana Montenegro. Detalhe, gente, o regime militar termina em 1985, né? Eu acho documentação da polícia investigando Ana até 1993. Ana voltou para o Brasil, com licença para voltar para o Brasil, ditadura militar acabou. SNI continuou atuando. O SNI tem dados de Ana até 1993. Aliás, o SNI funciona, teoricamente, até o final da ditadura. Só que, logo na minha pesquisa de mestrado, eu achei documentação dela de 1987. Depois, um professor, pesquisando, achou documentação até 1993, de vários militantes comunistas. Ou seja, o SNI não foi desativado, como eles disseram que foi. E, recentemente, tinha uma conversa, né? No governo anterior, teve uma conversa sobre isso, sobre reativar o SNI. E a grande pergunta dos historiadores é, ele foi desativado? Ele foi desativado, porque o DOPS existiu desde 1924. Durante o período que não era ditadura, que acabou o Estado Novo de Getúlio, você tem o DOPS atuando largamente. Porque quando o SNI surge, em junho de 1964, a documentação que dá origem para o SNI é a documentação do DOPS. 47 a 64, a gente não viveu uma ditadura, mas a documentação dessa galera que está militando está toda no SNI, como tinha investigador procurando essa galera esse período. Tinha muita gente. Você vai se reunir com seu amigo na escola para conversar sobre política, seu nome vai ser anotado aqui. E depois, no dia não é por isso o regime começa em 1º de abril, já tem um bocado de gente sendo presa. Vai prender quem que não tem informação ainda? É falácia acreditar que Ana só foi perseguida pelo regime militar. Não, ela é perseguida desde o período da ditadura. Na verdade, desde o período do governo de Dutra, que não era ditadura, que é depois da ditadura do Estado Novo. Bom, o Neto Camurim tem pergunta. Boa noite a todos, né, e a todas. Fernanda, prazer estar lhe encontrando pessoalmente, porque virtualmente a gente já se conhecia, né, do nosso encontro aí do Papo Cultural virtual, né,
no contexto da pandemia. Parabenizar pela sua instigante, inquietante, né, pesquisa. Né? Fiquei aqui remoendo algumas coisas na sua fala e vi como os líderes da nossa história, independente do contexto, fazer um breve recorte, assim, pensar assim, por exemplo, o papel do que foi, por exemplo, Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, Ana Montenegro, pegando esses três assim, só para ser breve, o quanto a história do povo ela é invisibilizada, né? Se com os homens elas são distorcidas, né? São histórias mal contadas ou não contadas, com muitas fake news e distorções, imagine com a mulher, né? Lembrei um pouco da fala da Manuela essa semana aqui, o quanto a invisibilidade feminina ela permanece forte, né, destruindo os corpos e as mentes das mulheres. Eu queria assim que você, talvez assim, na sua pesquisa, você falou que a Ana ela sai daqui, vai para Salvador e vai para o Rio de Janeiro, né? Nessa temporada do Rio de Janeiro, que ela vai ter esse contato mais forte com o Marighella, né, e por ser a capital federal, né, assim, quais são assim aquilo que você encontrou que, além do que você já despertou aí, porque o sistema de informação, ele não para de funcionar, por exemplo, se a gente for pegar aqui a história do Brasil, lá do início do exército brasileiro, que chega da Guerra do Paraguai, dizendo que ganhou uma guerra para o Brasil, que é mentira, eles ganharam para os ingleses, exigindo do imperador privilégios, que é a classe média no Brasil, ela não quer direito, ela quer privilégio, né? A gente sabe disso, e o Milton Santos diz isso, nos disse e ensinou a vida inteira na geografia brasileira, né? Ela não quer direito, ela quer privilégio, e fica investigando a vida do povo, por exemplo, assim, eu ficava conversando com meu amigo William Nunes aqui, assim, como é que as Forças Armadas, elas, que é um serviço, umas instituições públicas do Estado brasileiro, e ficam eternamente com Estado Novo, Estado Velho, República Nova, República Velha, boicotando o verdadeiro papel, seja com os homens e com as mulheres, enfim. Até hoje é assim, né? Na dita democracia, ainda que deveríamos avançar e devemos. Mas eu queria, assim, que nesse aspecto do Rio de Janeiro, assim, que você pesquisou dessa ação, desse contato, dessa relação, além da luta, da mobilização organizacional no Partidão, ela e Marighella, qual foi, assim, aquilo que mais você impactou na sua pesquisa da ação desses órgãos na perseguição a Ana Montenegro na capital federal, naquele contexto? Obrigado, Neto. Eu acho que o que choca mais, você imagine, para a gente conseguir construir uma casa, para a gente ter um canto para morar, é muito difícil. Ana, ela foi funcionária do INSS, né, que não era IAPI, e como funcionária ela trabalhava muito, o marido também trabalhava muito. O segundo casamento dela acontece no Rio com Alberto Carmo, que é pai dos 2 filhos dela, Sônia e o Miguel, que foi assassinado. Sônia ainda está viva, Miguel foi assassinado na década de 80. E que mais choca e o que mais dói, talvez seja a história de Miguel. Miguel era um adolescente e Miguel estava em casa quando a polícia chegou para procurar a Ana. E Miguel apanhou muito. Miguel tinha 12 anos. Ele foi parar, inclusive, na FEBEM. Disseram que ele estava vagabundeando pela rua. E, simplesmente, Miguel foi preso. Miguel foi preso, ficou alguns meses na FEBEM e saiu da FEBEM direto para ir para a Alemanha, para ir embora com a mãe. Então, você imagine para uma mãe que está escondida para não ser pega, saber que seu filho voltou para casa, porque a filha conseguiu ir para o interior, que Marighella pegou. Só que o filho era mais velho e já voltava sozinho da escola. E ele volta mais cedo, resolveu erroneamente, nesse dia, filar o último horário de aula, que ele deveria ter ficado na escola mais tempo, e aí chegou em casa e apanhou muito. A história de Miguel é o que mais marca para mim, porque isso é o início de um processo que não tem fim.
a tragédia que acontece com Miguel, como adolescente, é a tragédia que vai acompanhar a vida dele. Miguel foi assassinado, Miguel morreu no hospital na Índia, só que antes de morrer ele apanhou muito. A história de Miguel rendeu, inclusive, um livro em alemão que conta a história desse brasileiro entre dois continentes. Miguel acaba a vida dele sem se enxergar nem como alemão, nem como brasileiro. Não se enxergava como um comunista da Alemanha Oriental, nem como um capitalista do Ocidente. Ele, dentro da Alemanha, defendia Trotsky, no regime stalinista. Ele, além de defender Trotsky, depois ele começa a defender Mao Tse-tung. Então, ele foge, ele foi expulso da Alemanha Oriental. Um brasileiro que vai morar na Alemanha Oriental por causa da mãe, ele foi expulso. E ele vai para a Alemanha Ocidental e vai ser adotado por uma pastora. Adotou ele e criou ele para o resto da vida como filho dela. Foi ela que escreveu o livro. Mas, assim, Miguel perde a mãe. Perde Ana. Porque enquanto Ana está fugindo e está tentando sobreviver com a militância fora do Brasil, Miguel já tinha sofrido os efeitos dessa militância da mãe. Então, eu acho que o que mais dói no Rio de Janeiro, assim, pensar nessa ação da polícia, é o efeito, inclusive, que a polícia tem de colocar o menino com 12 anos como comunista. No arquivo do SNI diz que a mãe, o pai, só Sônia que se salvou, porque era muito nova. Mas a mãe e o pai eram realmente do Partido Comunista, porque o marido de Ana, Alberto, era secretário do partido, tesoureiro, na verdade, do partido, mas o menino, de 12 anos, já era colocado como comunista. Aliás, é bom a gente lembrar que, nesse período, todo mundo podia ser considerado comunista. Bastava você ter um vizinho que lhe odiasse, e ir lá no SNI dizer assim, ó, esse cidadão aqui está envolvido com comunismo. Era a mesma coisa que xingar a pessoa. E o SNI ia bater lá na porta da casa dele para saber, vem cá, você anda lendo o quê? Quero ver esse livro aqui que você está lendo, Karl Marx aqui, ó. Se bem que Marx não foi proibido não, viu, gente? A gente acha que foi. O manifesto do Partido Comunista foi, mas o Capital de Marx não foi proibido. Porque era um livro da economia, né, que servia, inclusive, para a galera liberal estudar macroeconomia. Mas eu acho que o que mais choca é isso. É a ideia de como você tem sua família destruída. É tão pesado você não poder voltar para sua terra. A terra que você nasceu. Você ter medo pela vida. Sônia me contou uma coisa que eu fiquei muito triste. Sônia me deu algumas entrevistas. Numa delas ela disse, você sabe que uma criança de 10 anos não tem um pijama para dormir? Ir para a casa dos outros fugida e não ter uma escova para escovar os dentes? Eu queria tomar um banho e ter uma roupa para eu dormir, eu não tinha. Ela só depois de 2 dias vai conseguir chegar na casa de um parente, porque inicialmente o pessoal do partido acolheu ela. Uma menina que não sabe o que está acontecendo, sai da escola e, de repente, ela é puxada para ir para uma clandestinidade. Então, foi algo muito pesado. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Aproveitando o Neto, eu acho, Neto, que a história da Ana e do conselheiro tem um bom paralelo, uma boa coincidência, porque ambos saem daqui de Xeramobim, né? Vão militar inicialmente, a Ana inicialmente, mas vão para a Bahia. Né? Então, os dois saem daqui para fazer essa militância política, lutando pela mesma causa. Né? Eu até, no primeiro poema que a professora mostrou, eu vi muito do conselheiro ali, da luta por moradia, por dignidade, que era o que ele promovia com o pessoal que depois o acompanhou até Canudos. Né? A gente também está fazendo essa transmissão online, como eu falei, tem alguns comentários aqui do Ianógimo, do Danilo Patrício, elogiando tanto as falas do Carlos César, quanto da professora Fernanda. Então, já para a gente encerrar, que o pessoal do som ali está com um pouquinho de pressa também, para começar o show cultural, o nosso amigo David também tem a atração do Sesc. Eu queria só agradecer, professora, a sua presença mais uma vez, dizer da importância de um evento como o Conselheiro Vivo, que a gente concebe já há um certo tempo junto. Tive o prazer de agregar um pouco aí no trabalho que os meninos já faziam, que são minhas referências conselheiristas, o Neto e o Brasil, aqui em Xeramobim. E para mim é um evento principal do ano, assim, é o que eu mais gosto de participar. Então, ter a sua presença aqui através de uma ideia nossa, de um convite que você tão rapidamente aceitou, é realmente muito bom.
já disse que é a primeira de muitas vezes, né, que você vai vir. Eu espero que aqui seja um ponto inicial do reconhecimento que Xeramubim tem que ter acerca da Ana. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? Nós estamos falando de uma pessoa que militou politicamente, talvez no pior momento da história do Brasil, que foi perseguida por isso, mas que deixou uma vida de luta como legado dessa belíssima trajetória. Então, tê-la aqui foi muito bom. Volte outras vezes. Agradeço também ao Carlos. Vamos, Carlos, agora professora de lá e nós daqui, pesquisando. Você na frente, eu vou tentar acompanhá-lo aí nessas pesquisas, mas conte com a gente, para a gente, pelo menos, ter algum fio do que foi a vida da Ana aqui, que eu acho que é importante, de onde ela saiu, onde tudo começou, assim como a vida do conselheiro, e quem sabe a partir da pesquisa da Ana, a gente consegue desenvolver a pesquisa de outras personalidades aqui de Xeramubim, que são tão, às vezes, esquecidas, apagadas, e, a partir disso, a gente traz até, quem sabe, o arquivo público aqui para a cidade, que já está mais do que na hora de o Xeramubim conhecer a sua história. Agradeço a presença de todo mundo. Vai, Camunim. Sim, não, à vontade. Só uma coisa interessante, que a gente começa a conversar aqui, né? E sentou a menina aqui perto de mim, aí a amiga disse assim, você sabia que tem uma colega minha que já pesquisa sobre Ana Montenegro em Xeramubim, tendo como referência o trabalho da Fernanda? A Rafaela mostrou aqui a monografia dela, eu não sabia. Vamos convidar ela depois para apresentar aqui no nosso Papo Cultural também, não? Com certeza. Parabéns, Rafaela. Já temos aí um fruto da semente que plantamos na Buqueirão, né? Que ainda na Buqueirão tá dando frutos aí. Parabéns, viu, Rafaela? Conte aí com a gente, com o Carlos César, com a professora, comigo um pouquinho, né, do que eu puder colaborar nos seus estudos. Parabéns, viu? A monografia já está... Não, mas a monografia é o ponto inicial para a continuidade das pesquisas, né? Nos apresente a monografia, eu tenho interesse. Depois eu quero falar contigo para pegar o link. Sim. Bom, a gente quer também, em forma de agradecimento, entregar aí 2 esculturas do conselheiro para vocês dois. São culturas que são feitas por um dos membros do IFANAC, que é o Irã Nascimento. Um mimo aí, para vocês levarem de recordação do evento e dessa participação. Então, já para encerrar, queria agradecer a presença de todos. É muito, muito bom fazer o Conselheiro Vivo na casa do conselheiro. Essa retomada feita pelo Estado foi importantíssima. A gente fazia o conselheiro nos 2 últimos anos, ainda de forma virtual, mas esse ano, essa retomada dentro da casa, por toda a programação que foi montada, esse ano é o ano que tem a programação maior, né, uma ideia aí do Igor de fazer a programação do dia 2 ao dia 13, é uma trezena também, vamos concorrer com Santo Antônio, qualquer dia, ano que vem a gente bota o barracão também ali na praça e vende comida a preço justo, né? Queria só complementar que, depois que a gente anunciou o projeto, foi aprovado da estação, né, situando aqui a professora, a estação ferroviária vai ser um centro de educação patrimonial do SESC. E a gente está... E aí muita gente está perguntando o que é que vai ter, o que é essa educação patrimonial. É isso, é acolher esses estudiosos, é trazer, fortalecer, de que nós tenhamos um centro onde as pessoas possam, porque patrimônio não são só os prédios, né? A história das pessoas, a história do local, a história da cidade, do sertão. Então, nós estamos aí na montagem, está lá a engenharia cuidando da reforma, mas também nós estamos começando a montar pedagogicamente isso, de como vai acontecer, de o que é que nós vamos ofertar às pessoas, o espaço para que estudiosos possam vir, de histórias que o nosso sertão, que o nosso Xeramubim tem que ser contadas, que tem que ser estudadas, e a gente virar esse grande centro. E aí essas pontes, né, e criar essas pontes entre pesquisadores, né, entre
estudiosos, para que a gente possa ter um centro voltado para a educação patrimonial. E é esse o nosso objetivo, e se Deus quiser, eu já estou ansioso para inaugurar, né? Coincidência, Hugo, hoje nós fomos ali para a inauguração da Aquiletras, né, da sede da Aquiletras, e a professora perguntava o que era que funcionava ali na estação, e eu já tinha até adiantado para ela essa retomada do espaço ali. Espero que seja da praça toda. Vai ser da praça toda? Toda a praça, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Antes de encerrar mesmo, eu queria só as considerações de vocês, começando dessa vez pelo Carlos. Bom, pessoal, no mais, agradecer a oportunidade, falar para a professora que estamos à disposição para se engajar na pesquisa, trocar informações durante esse período, trazer fatos novos e tentar colaborar com o nosso município com o máximo de informação, fatos novos que seja relevante. Queria agradecer o Carlos também. Eu acho que a gente vai trocar muitas informações que vão ser relevantes para o estudo da Ana e que vai ser interessante trazer isso aqui novamente. E espero que essa seja a primeira de muitas vindas aqui em Xeramobim. Me senti extremamente acolhida, então quero agradecer e vou voltar para casa com saudade do Ceará, saudade da cidade de Quixeramobim. Muito obrigada. Lembrar que o Conselho Vivo é pensado e executado a várias mãos, né? O Hugo falou, parceira do SESC é fundamental, Hugo, assim, vocês acolhem. Hoje a maior biblioteca, um acervo bibliotecário sobre conselheiro está lá no SESC, né? Cuidado por vocês, muito bem cuidado. Visitem o SESC, visitem, vai para o vagão. Visitem o SESC, visitem o material, tem livro lá em alemão, professora, tem livro lá sobre conselheiro em alemão. É um acervo muito bacana. Tem o IFANAC, da qual orgulhosamente eu estou na condição de diretor cultural, Neto. É muito bom pertencer ao IFANAC. A presidenta Nayara está ali, prestigiando. Tem a Casa do Conselheiro, os equipamentos do Casa de Saber, os equipamentos geridos pelo IDM, o Instituto Dragão do Mar, do Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Academia de Letras, enfim, espero não ter esquecido ninguém. Mas é muito bom dialogar sobre resistência cultural, não mais resistência, agora sobre progressão disso mesmo, desses pensamentos e dessas lutas, né? Agradecer a todos vocês e dizer que o Conselheiro Vivo continua. Esse final de semana já foi muito bom e ainda tem mais programação amanhã e no decorrer da semana até o dia 13. O Igor vai encerrar aí. Muito obrigado. Pessoal, então, para encerrar de verdade, né, eu queria agradecer também ao Pedro Vitor, né, que fez a mediação desse momento. Só, viu, Vitor, da próxima vez botar o microfone mais perto da boca, que o pessoal estava reclamando ali do áudio, mas muito bem. É porque eu falo mais na relação. Então, pessoal, amanhã, dia 5, a gente segue com a programação do Conselheiro Vivo, né, às 17 horas, contação de histórias do livro Antonino Peregrino, programação infantil, né, com as encantadoras de história, a Lilian e a Valéria, uma parceira incrível do SESC. Nós já fizemos uma primeira experiência aqui na casa e foi muito bonito, muito emocionante. E amanhã nós vamos reproduzir. Amanhã, então, sobrinhos, filhos, netos, enfim, tragam, que vai ser um momento muito bonito. E às 18 horas a gente vai fazer uma itinerância da Mostra de Cinema Lab Ceará, né, uma atividade também em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, né, que é com a exibição de filmes e curtas que foram contemplados no edital de apoio do audiovisual cearense da Lei Aldir Blanc. Então, nós temos aqui o Daniel e o Emanuel, que são colaboradores da Secretaria da Cultura, servidores públicos do Estado do Ceará e compõem aí os quadros da Secult Ceará que estão nos visitando, então sejam bem-vindos. O Emanuel fez questão de ficar também para acompanhar essa mesa, né? E aí, professora, para encerrar de vez, eu lembro que em 2021, ou foi 2022, a gente fez uma live, né? E eu que 2021, e eu tive o prazer de mediar a live que foi com a professora do Conselheiro Vivo, né? Foi com a professora Fernanda Flores e com a Maria Marighella, né? Olha aí, você fazer uma mediação com essas duas mulheres que tem aí esse engajamento social e militar. E deu sorte, né? Você está no doutorado, a Marighella está na Funarte, né? A casa foi reaberta e o coiso caiu, né? Então, deu muita sorte. Mas é isso. Agora nós vamos lá para o nosso espaço de fora. Vai ter show do David Einstein, vai ter o show do Janu. Eu queria só pedir um grande favor a vocês, que eu toda a vida me esqueço.
Tem um livro de assinaturas ali, né, então é importante vocês assinarem, e também tem uma pesquisa de satisfação. Vocês vão ver ao redor da casa, sobretudo ali no nosso espaço do anfiteatro, uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem aí as ações do equipamento. É importante porque é um indicador fundamental para que a gente possa continuar realizando essas ações. Muito obrigado e vamos